E olha, vamos seguindo o RF com você, falando agora, né, sobre um outro bate-papo muito importante, gente, um tema super relevante no mundo da estética, o uso do PMMA. Se você já ouviu falar, provavelmente tem algumas dúvidas e é isso que a gente vai esclarecer hoje aqui no RF com você. O PMMA é um tipo de preenchedor que tem sido bastante utilizado, mas como tudo na estética, não é uma solução, né? Sim, os riscos e também controvérsias. Para falar mais sobre esse assunto, o impacto, né, de tudo isso, a gente convidou hoje a farmacêutica especialista em harmonização, Juliane Proni. Um prazer receber você aqui hoje. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto, né, tão importante, que a gente tem visto que tem ganhado muita força, principalmente com os desdobramentos aí das famosas que a gente tem visto que está sofrendo na mão desse procedimento. Muito importante ressaltar sobre esse assunto. Para a gente começar, né, eu queria que você contasse pra gente o que é exatamente esse PMMA. Ele é um material, o seu nome é polimetilmetacrilato, é um material que não é biocompatível, ou seja, o nosso organismo não reconhece, consequentemente não vai absorver. Nós comparamos como se fosse um plástico dentro do organismo. Olha só, então já resumiu aí, basta, parece um plástico, então, Exato. Em contato com o nosso organismo, é isso? Exato, exatamente. E então, pode falar. Colocando esse material no nosso organismo, ele não vai reconhecer, portanto, não vai ser absorvido. Consequentemente, temos vários riscos de complicações e até mesmo rejeições. Olha só, a gente já fala então sobre essas complicações, mas antes Sim. queria que você contasse pra gente qual que é a diferença dele então com o ácido hialurônico, que a gente vê que também é muito usado, né, nesses tipos de procedimentos. Sim, o ácido hialurônico ele é biocompatível, ou seja, o nosso organismo reconhece. Por quê? Porque o nosso organismo também produz ácido hialurônico. Então, quando injetado, o corpo vai reconhecer e com o passar do tempo, esse material é absorvido. Também ele é reversível. Qualquer tipo de complicação que tivermos com o ácido hialurônico, existe uma enzima que possa degradá-lo de imediato. Então não precisa de cirurgia para remover. Já o PMMA, qualquer tipo de rejeição, de complicação que vier a trazer para o organismo, deverá ser submetido a cirurgias para remoção de parte dele, porque não sai por completo do organismo. Olha só que curioso e que alarmante, né? Essa Sim. informação que você está trazendo agora. Então, para quem está em casa, né, a diferença entre o PMMA e o ácido hialurônico está justamente nisso. Um vai precisar de cirurgia e ele não é dissolvível, digamos assim? Isso, exatamente. Ele não é dissolvível. Quando a gente fala, né, sobre os riscos associados ao uso do PMMA, quais você diria que são os principais, assim? Comentei agora há pouco, né, abrindo a entrevista, sobre a questão das famosas, que a gente tem visto aí muitas tentando remover. A gente viu a Mayra Card recentemente, Exato. Inclusive. O caso dela repercutiu muito, ela colocou PMMA no rosto, né? Teve ali algumas complicações, o rosto dela começou a inchar devido a infecções, inflamações e o médico recomendou que ela removesse aquele material do seu rosto para evitar possíveis necroses, perdas de tecidos, mas com essa remoção também teria alguns riscos maiores. Então ele preferiu manejar ali as complicações, as inflamações antes de tentar remover, porque a remoção também pode gerar deformidades e rosto, né? É algo que assim a gente tem que ter muito cuidado. Então, no caso dela, ele preferiu não submetê-la a uma cirurgia e preferiu contornar ali as inflamações e infecções. Mas infelizmente, quando injeta-se esse material no corpo, no rosto, qualquer parte, nós não podemos fazer outros procedimentos. Olha só! Porque nós podemos acordá-lo e fazer com que ele desenvolva ali alguns tipos de problemas. Então, colocou esse material, ele tem que ficar quietinho ali eternamente, vamos dizer assim. Não pode se submeter, então, a outros procedimentos. Não. Nesse caso, o PMMA, ele é parecido, né, na composição, digamos assim, com o silicone industrial? Mais ou menos isso. Mais ou Olha menos só. isso. Quando a gente fala, né, você comentou aí sobre essas complicações mais comuns. Uma forma de contornar, então, seria controlando essas infecções, uma outra forma seria tirando, de fato, fazendo a cirurgia.
Não existe uma enzima, que nem você comentou do ácido hialurônico ou algo assim, que pode ajudar nesse processo? Não, infelizmente não. Para remoção, somente cirurgia e remover parte dele. Não é possível remover 100% desse material, porque ele se dispersa ali no meio do tecido. Então tem que fazer uma cirurgia e uma raspagem do excesso, vamos dizer assim. A gente tem visto, né, como eu comentei agora o caso da Maíra Cardi, que muitas mulheres, depois de um longo período, que já tá com esse produto, né, injetado no corpo, tá tendo esses problemas. Por que isso acontece, né, 10, 15 anos depois? Existe um porquê? Existe. Muitas das vezes o paciente, ele tá ali com o organismo afetado, resistência baixa, e pode acontecer do organismo ver que ali tem algo que não está sendo reconhecido e tentar expulsar aquele material. E aí ele começa gerando essas complicações. Vai gerar processo inflamatório, vai infeccionar aquele local, para ele tentar expulsar. Mas não, isso não ocorre, essa expulsão não acontece. Olha só, então no caso aí, esse PMMA não é indicado para nenhum tipo de aplicação. Tipo, fazem, né, esse uso de forma errada. Exato. Para estética, ele não é permitido. Ele é permitido para fazer pequenas correções, como por exemplo em pacientes aidéticos que têm deformidades musculares, em pequenas quantidades é permitido o uso pela Anvisa. Mas para fins estéticos, que coloca-se aí grandes quantidades, como por exemplo 300, 400 ml em glúteos, por exemplo, não é permitido. Por quê? Quanto maior a quantidade desse material, maior é o risco de rejeição e complicação. Olha só, estava ouvindo aqui no ponto, né, minha diretora comentando sobre a questão justamente sobre as pessoas aplicarem muitas ml no glúteo, por exemplo, para trazer bastante volume. Chega muitas vezes também ao caso da pessoa morrer. É por conta é uma reação alérgica? O que acontece? Olha, além dele poder migrar para outros locais, também acontece dessa rejeição ser tão grave a ponto do paciente precisar ser submetido a cirurgias e correr o risco de morte através da cirurgia. Certo. Você comentou, né, agora há pouco sobre a questão do ácido hialurônico. Então, ele que seria o correto das pessoas buscarem aí na hora de procurar um procedimento, né, para preenchimento, seria essa a melhor escolha? Com certeza. Hoje nós temos o ácido hialurônico que vai trazer volume, que vai trazer contorno para melhorar o quê? Formato de glúteos, quadríceps, panturrilhas, enfim, harmonização facial, também utilizamos muito ácido hialurônico e ele é biocompatível, então o nosso organismo reconhece este material, então não há risco de rejeição. Então hoje ele é a melhor escolha para este fim. Ele pode ser aplicado também em qualquer parte do corpo? Pode ser aplicado em qualquer parte do corpo. O pessoal tá buscando também desarmonizar, retirar, buscar mais o natural, né? Por que dessa tendência? O que você acha sobre isso? Antigamente fazia-se muita harmonização facial, principalmente, com grandes quantidades de material. Então, por exemplo, as mulheres começaram a perder a feminilidade. Por quê? Fazia-se ali formatos de rostos mais quadrados, então ficava aquele aspecto de artificial, um rosto mais masculinizado. Hoje nós estamos voltando à tendência do natural, que é o quê? Traços mais finos, mais leves. Então muitas celebridades, por exemplo, estão aí na mídia, né, mostrando que estão removendo esses excessos. Por quê? Para deixar o rosto mais natural e harmônico. Então hoje utiliza-se muito dos bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que vão trazer o estímulo de colágeno visando um rejuvenescimento de dentro para fora e não só rejuvenescer com o ácido hialurônico. Então o ácido hialurônico ele vai ser usado ali como a cerejinha do bolo, em pequenas quantidades para dar uma pequena reestruturação, mas o principal de tudo isso é tratar de dentro para fora, com os bioestimuladores, fios de sustentação, ultrassom microfocado e não só ficar focado em preencher.
porque ao longo do tempo o rosto ele vai perdendo as características naturais. Realmente, é como você falou, né? Foi uma tendência muito forte alguns anos Sim. atrás, que veio com tudo, o pessoal exagerou um pouquinho na dose e agora tá voltando atrás. Mas o bom é que nós conseguimos remover, né? Diferente do PMMA. Olha só, bem pontuado. Você comentou também, né, sobre um outro tipo de gel que você consegue fazer essa aplicação e que também não traz os mesmos riscos do PMMA. Qual seria ele? Sim, o plasma gel, ele é conhecido como um preenchedor autólogo obtido do próprio sangue do paciente. Então faz uma coleta de sangue, esse sangue ele passa por um processo de centrifugação, aquecimento, é unido ao bioestimulador de colágeno e injetado onde você quer fazer preenchimento ou pequenas correções. E o legal disso tudo é que é do seu próprio organismo, então não tem nenhum risco de rejeição. Olha, realmente muito bacana. Agora, né, surgiu uma outra dúvida. Nesse caso, né, o uso do ácido hialurônico e desse plasma gel, os dois ali duram o mesmo tempo, por exemplo? Não. O plasma gel, por ser um material autólogo, o nosso corpo ele reconhece ainda mais rápido do que o ácido hialurônico. Então, ele vai durar ali uma média de 3 meses, enquanto o ácido hialurônico ele dura de 12 a 18 meses, dependendo a região a qual ele foi injetado. Olha só. Ô, Juliane, você estava comentando, né? Você é especialista em harmonização e principalmente de bumbuns, que eu achei um fato muito curioso. Sim. Tem muita procura, então? Muita procura. Hoje está super em alta, porque tem depressões, conhecida como depressão trocantérica no glúteo, que a mulherada não consegue corrigir na academia, porque o músculo ele tem esse formato. Então, mesmo malhando, não consegue chegar ao resultado de um glúteo mais redondo. Então, a gente usa o preenchimento para quê? Para corrigir essas depressões, para volumizar de uma forma segura e rápida. O resultado é imediato. Olha só que bacana, gente. Então, ó, os homens também procuram bastante, né? Fiquei sabendo aqui. Muito, mas em outras regiões. Os homens procuram bastante harmonização de panturrilhas, harmonização de quadríceps, ombros, bíceps, todas essas regiões podem ser preenchidas. Para quê? Para contribuir ali para o resultado de musculação, por exemplo. Então ele veio, a harmonização corporal, ela veio como um aliado para aqueles que treinam, que querem um corpo mais harmônico, mais definido e não conseguem somente treinando. Lembrando aí, né, claro que precisa evitar o uso do PMMA nesses procedimentos. Com certeza, o PMMA eu não indico jamais, é um material muito perigoso e principalmente para harmonização corporal é uma quantidade maior de material que precisa. Então é mais arriscado ainda. Agora, para a gente finalizar, né, eu queria que você mandasse, né, um recado para quem está em casa pensando em buscar uma harmonização de corpo, né, essa novidade aí que está vindo com tudo, na verdade, além, né, do rosto. Muitas pessoas estão buscando se autocuidar mais, com certeza, procurando melhorar. Essa é uma opção. A estética está sempre aliada, né, aos bons cuidados. Sim. O meu recadinho para você que está em casa me assistindo é que procure se harmonizar, elevar a sua autoestima através de procedimentos seguros e procure sempre um profissional capacitado que trabalhe com técnicas avançadas, com materiais que são permitidos pela Anvisa. Por quê? Para que você fique bem, com saúde e o principal, com vida. Com certeza. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui hoje. O prazer foi todo meu.